Aqui a tarefa da sua. Bom, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. O tema da noite de hoje é a continuação do estudo do livro dos Espíritos. E estamos na pergunta 159. E o título desse capítulo é sobre da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual, não é? Então a pergunta é de 159 até as 162, 162. Então, da volta do espírito, extinta a vida, assim, a gente desencarna, como é esse retorno, como é que a gente retorna para a pátria espiritual, né? E aí nós fomos, dentro das pesquisas, dos estudos, né? Nós fomos buscar no livro Céu e Inferno, dentro do livro Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 1, que é sobre o passamento da gente. Que o grande temor da gente é como vai ser o momento da nossa morte. A gente tem muito medo, né, da morte, justamente porque a gente desconhece como é ou como será essa passagem. E porque também até então a gente não tinha informações a respeito, as religiões não tinham essa informação a respeito, ninguém falava a respeito, né? Mas aí veio a doutrina espírita e os próprios espíritos trazem para nós relatos de como eles passaram, como eles enfrentaram essa situação, como eles se viram do outro lado da vida. E no livro Céu e Inferno, ele traz relatos de diversos espíritos, de diversas categorias. É muito rico de exemplos para a gente, né? de lições para a gente. Então, mesmo a gente tendo a certeza na vida futura, a gente tem a certeza, né, de que o espírito permanece. E também assim, só a modo didático, né, quando a gente se refere à alma, a gente o espírito é a gente encarnado, o espírito no processo corpóreo aqui encarnado, né, no corpo de carne. Então quando a gente se refere, diz a alma. E quando a gente deixa o corpo de carne, através do desencarne, quando a gente se refere a essa criatura, a gente se refere como sendo o espírito. Então, a certeza da vida futura, mesmo tendo essa certeza de que a gente não desencarna, né? Quer dizer, não é que não desencarna, a gente desencarna, mas a gente não morre após o processo do desencarne, a gente continua vivo. A gente descobre de que a morte é apenas para o corpo físico, né? Esse corpo que a gente habita nessa existência, ele é que volta, né, para voltar a ser pó, é quem vai para o sepulcro, né? Mas o espírito, a alma, aí no caso a alma que habitava aquele corpo, ela sobrevive ao fenômeno. Mas mesmo a gente tendo essa certeza, mas a gente ainda tem muitas apreensões e alimenta essas apreensões, esse medo com relação a esse momento da passagem da gente. Primeiro porque a gente não sabe como é que vai ser, porque cada um é individual, né? Cada um vai ter a sua experiência de acordo com a sua necessidade evolutiva, né? A gente não sabe. Então, há muita gente que não teme só a morte, mas teme o momento da transição, porque não sabe se vai sentir dor ou não, como é que vai ser. Tanto é que tem gente que até idealiza e diz assim, se eu pudesse escolher meu gênero de morte, eu escolheria morrer dormindo, né? Eu queria ter uma morte assim, ninguém quer morte por doença, porque doença sobrepõe de que a pessoa passou algum tempo sofrendo, e definhando, se acabando, sofrendo, e aí levou para o processo chamado da morte, né? Então, mas só que eu já vi relatos também de pessoas que desencarnaram dormindo, e que o momento em si também foi doloroso. Porque depois que foram fazer a autópsia, né, que tem que fazer para descobrir a causa da morte, viu que o espírito que aquela criatura sofreu um infarto mesmo, a dor é tão grande que leva ao desencarne, o infarto, né, leva ao desencarne. Então a gente pergunta assim, sofremos ou não nessa passagem? Dormindo ou acordado ou doente, essa passagem da alma para o mundo espiritual é dolorosa ou não? Então, por isso, para a gente não ter essa resposta com muita convicção para a gente, né? Depois que a gente estuda e que lê, a gente vai entender.
A gente fica muito inquieto com relação a essa passagem, né? Mas também que assim, a gente sabe que ninguém foge da lei fatal dessa transição. Ninguém aqui vai fugir dessa transição, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos retornar ao mundo espiritual ao qual nós vivemos e que é a nossa verdadeira pátria, que é a pátria dos espíritos, né? Então, nós podemos até dispensar uma viagem aqui. Amanhã é até um feriado, né? Vai ter um feriado assim prolongado. A gente pode até dispensar uma viagem nesse feriadão, mas a gente não pode dispensar a viagem da morte. Quando chegar o momento da gente, a gente tem que passar por ele. A gente passa, de todo jeito, não tem como. A gente é um destino que a gente não tem como adiar e dizer eu não quero agora, eu não vou, porque quando chega o momento, diga. Certa vez uma lei espiritual disse que ninguém desencarna dormindo. E na hora do desencarne, ele acorda. Você tem que estar acordado para tomar conta do seu corpo, para você saber o que aconteceu, o espírito. Saber o que aconteceu com o seu corpo. Você tem que dar conta do seu corpo. Isso mesmo. Isso mesmo. É verdade. Mas como a maioria não sabe, aí acha que morrer dormindo é uma ótima solução, né? Assim, para evitar o sofrimento, porque é como se a pessoa estivesse ali apagada, dormindo e não participasse desse fenômeno da passagem. Mas a espiritualidade já diz que não, que no momento sim a pessoa acorda. No momento a pessoa participa do seu... Se o contrário acontecer, é tipo um suicídio. Isso. Tá vendo? Olha aí. Ainda diz mais, né? Ricos e pobres devem todos fazê-la, essa passagem, né? Por dolorosa que seja essa franquia, nem posição e nem fortuna poderá suavizá-la. É igual para todo mundo a passagem, né? A gente não pode, aqui a gente pode até escolher com mais recursos o local onde a gente vai colocar os despojos mortais, né? Escolher ser cremado, escolher um cemitério com melhores condições para atender as pessoas, tudinho. Mas isso não quer dizer que o fenômeno da transição do passado à morte dele não vai ser diferente das demais pessoas, né? Está falando só dos despojos físicos, né? Então, vendo-se a calma de alguns e as convulsões em outros, pode-se previamente julgar de que as sensações são diferentes. Tem pessoas que desencarnam numa tranquilidade. A gente assiste, né? Já assisti também essa pessoa desencarnar e está ali, é como aquela velazinha assim, que vai se apagando, a chama vai se apagando e ela não demonstra dor nem sofrimento. Ela simplesmente, há o desprendimento da alma do corpo e ela suavemente passa para o outro lado da vida. E já outras pessoas lutam, viu? Eu conheço um caso de uma jovem que ela lutou para não partir. E a gente vê, tem criaturas que se apegam ao corpo de uma maneira tal, se apegam a essa vida e que dá trabalho à espiritualidade e dá trabalho à família. Não quer se desprender, não quer largar. Ele é tão, vamos dizer, a pessoa ainda é tão apegado aqui às coisas que ele luta, mas por mais que ele lute, vai chegar um momento de que ele vai vencer, ele vai ter que se entregar mesmo, e a espiritualidade ali ajuda para haver o desligamento dos laços que ainda unem aquele espírito, aquela alma ao corpo. Então, a ajuda da espiritualidade, né? Quem poderá, no entanto, esclarecer a tal respeito? Os próprios espíritos, as pessoas que passaram por essas experiências, então eles vêm trazer para nós, né? Então vem descrever, então quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? Eles se calam justamente porque não tem essa informação. E nós temos as informações porque os próprios espíritos trouxeram para nós essas informações, né? E aí ele cala-se por faltar os conhecimentos das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando em uma nos umbrais da vida espiritual e a outra na vida material. Então eles param aí, né? E o espiritismo é esse laço, essa união entre as duas coisas, né? Então ela traz para a gente, realmente, a doutrina é libertadora. É libertadora, porque a partir do momento que a gente toma esse conhecimento,
a gente já se tranquiliza mais. A gente já fica mais confiante, né? Então, pelas descrições daqueles que próprio que deixaram o corpo físico. Nós vimos o filme Nosso Lar, né? A maioria do pessoal assistiu Nosso Lar. Então, o desencarne em si dele, a gente não tem conhecimento de como operou o momento mesmo do desencarne. Foi através de um suicídio, que nem ele tinha consciência de que tinha se suicidado, do que tem os suicídios indiretos, né? E tem os suicidas diretos. Então, estamos até no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio, né? Que é um dos maiores sofrimentos para a alma humana, ela enveredar pelo caminho do suicídio. Então, esse daí, ele experimenta um sofrimento muito grande, porque geralmente quem busca o suicídio, ele busca se livrar de problemas. Ele busca se livrar de uma situação que está trazendo dor e desconforto para ele e ele não está sabendo lidar com a situação. E aí, por ele não ter essa fé nem a certeza da vida futura, ele simplesmente acha que morreu, acabou. Então, aí começa o grande sofrimento dele após o desencarne, é ele ter essa consciência, primeiro, que ele se sente vivo e ele vai ver que ele está vivo. Vai sentir alguns desconfortos, temores, sofrimentos em si. Muitos acontece também de ficarem presos ao corpo físico. Eles assistem, alguns assim participam da decomposição do corpo dentro lá do cemitério. Não consegue sair de dentro do cemitério, não consegue sair de junto do seu corpo ali. Então, por quê? Porque o corpo estava com muita vitalidade ainda e ele cortou esses liames que prendiam ele ao espírito, né? ao corpo. Então, ele tendo ainda muita vitalidade, ele vai sofrer até que essa vitalidade acabe. Enquanto não acaba, ele está ali acompanhando todo aquele sofrimento. E também o sofrimento através do remorso, porque aí ele vê que a grande bobagem que ele fez, porque ao invés dele se livrar de problemas, ele adquire mais problema ainda, mais dor e mais sofrimento. É muito maior o sofrimento para ele. E aí não pode mais voltar atrás, não tem como ele retornar àquele corpo que ele tirou a vida dele. Não tem como a alma voltar ao corpo que não tem mais vitalidade, que ceifou a sua vida ali, né? Então, por mais que o espírito tente, mas não tem, ele não volta à vida. Então, esse é um dos maiores sofrimentos para o suicida, né? A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Então, no momento da morte, no momento do desencarne, quando a morte realmente acontece, o corpo ali não sente mais nada. E às vezes a gente fica aqui tão preocupado quando a gente toma conhecimento de mortes violentas, de morte, vamos dizer assim, que houve a morte e depois houve o esquartejamento do corpo, né? Para esconder o cadáver, ou por vingança, ou por maldade. Então a gente, como toma conhecimento disso, assim, meu Deus, foi sofrido demais, a pessoa foi esquartejada. Mas nesse momento do esquartejamento, o espírito não está mais unido ao corpo. Já houve o fenômeno da morte. Então, com o fenômeno da morte, o espírito pode fazer o que fizer, tocar fogo no corpo, incendiar dentro do carro, essas misérias que a gente vê acontecer, mas ele não vai sentir nada. Isso aí, porque não é o espírito, é a matéria. E a matéria ali pode fazer as barbáries que quiser, né? Mas o espírito em si não vai sentir o corpo queimando, né? Porque antes disso ele já foi retirado, ele já foi desligado do corpo. Então, mortes e incêndio, a inalação da fumaça que se dá antes, né? Então, que gerou, antes do fogo chegar na pessoa, a pessoa já desmaiou e já perdeu o sentido por conta da fumaça, e por aí vai. Então, a gente fica imaginando muitas vezes, gastando as nossas energias, a nossa energia mental, preocupada e pensando no sofrimento, idealizando um sofrimento de um gênero de morte, onde a criatura não sentiu o pavor mesmo, assim, a dor mesmo daquele estilo de morte, porque o espírito já não passa por esse tipo de sofrimento, né, físico, porque aí no caso é só físico. Então o corpo, depois sem a alma presa, ela não sente mais nada, é só um pedaço de carne, é só um monte de carne. Então a gente tem esse conhecimento, a gente fica até mais tranquilo, né? E acontece às vezes também o próprio espírito, num momento desse, ele ser retirado, já ser levado para outro local.
Ele nem presencia, às vezes um esquartejamento, ele não presencia o incêndio em si, ele não presencia, porque ele já não está mais nem ali. Ele já foi levado para outro canto, vê, já foi privado disso aí. Depende do mérito, né? Depende do mérito de cada criatura, né? Mas na grande maioria, a misericórdia do Pai sempre se faz presente em nossas vidas. Sempre. Sempre. Nós vimos aquele caso da Boate Kiss, né? Que foi mais de 200 jovens, né? Então, muitos são retirados antes. Eles não participaram em si do momento do desencarne. Foram poupados de ficar com essa memória. Tá entendendo? Então, de acordo, o livro dos Espíritos mesmo fala sobre isso, é o merecimento de cada um, né? Então, a gente, como é bom ser bom, né? Então, quando a gente faz o bem, a gente atrai o bem para si. E um dos bens é esse, a gente ter essa assistência também no momento de desencarne da gente. Isso é muito importante, né? O rompimento do laço fluídico nunca é brusco. É muito, assim, brusco porque a pessoa não sente aquele rompimento de levar aquele choque e desencarnou. Então, é sempre lento, ele diz aqui. Não é, a sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o espírito e o corpo. Então, a gente tem que trabalhar também o desapego da gente ao corpo. Porque às vezes a gente se apega tanto ao corpo da gente, achando que ele nunca vai se deteriorar, nunca vai acabar e que nunca vai ter a morte, que a gente se apega demais, supervaloriza, né? Então isso no momento do desencarne também não é uma coisa muito boa para a gente. Então é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa, por conta de cada um, do proceder, do comportamento e do merecimento também de cada um. Aí quer dizer que cada criatura tem um tipo de morte. Isso. Situação de morte. Isso, cada um tem sua história, cada um tem seu resgate, cada um tem seu merecimento, cada um, né? É diferente um do outro. É diferente um do outro, é individual, né? Então, essas circunstâncias a que nos cumpre examinar. Primeiro, se na extinção da vida orgânica o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não sentiria nada, absolutamente nada. Se o desprendimento fosse completo, tá certo? Então, com esse apego nosso, muitas vezes a gente dificulta as coisas, né? Então, isso aí é um dos fatores, né? Se no momento do desprendimento a ligação dos dois elementos estiver no auge da sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma, não sobre o corpo. Sobre a alma, não sobre o corpo, né? E se a coesão dessa força, a separação torna-se fácil, aí opera-se sem abalo, sem dar trabalho à espiritualidade, né? Se após o fim da vida orgânica existir ainda pontos de contato, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, que a gente falou sobre o caso dos suicidas, né? Então, ele, infelizmente, ele assiste, é um dos sofrimentos para o suicida, é ele assistir, participar da decomposição do corpo. Muitas vezes no trabalho de desobsessão, na mediúnica, a gente atende criaturas que foram retiradas daquele ambiente e elas sentem ainda os vermes corroendo o seu corpo. É horrível a sensação, é horrível isso. Então a gente tem que amar a vida, não se apegar a ela excessivamente para não dar esse trabalho no desprendimento, mas valorizar tudo que a gente tem aqui e amar acima de tudo, né? Então daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinada à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Então nós lembramos do caso de uma jovem que ela lutava, ela estava em coma no hospital. Vejam só, o coma já é um benefício para o espírito. É aquele espírito que tem muita dificuldade, aquela alma que tem muita dificuldade de se desprender. Então ela fica está muito apegada àquilo ali. Então o coma já é um preparo para o desencarne, não ser brusco e não haver esse sofrimento grande, um dano muito grande para o espírito. Então, no momento do coma, o tempo que a pessoa passa em coma, a espiritualidade já vai ajudando e tentando convencer com aquela criatura e trabalhando no desligamento desses pontos que estão mais unidos. E essa jovem, que eu me lembro desse caso, ela tinha
estava em coma por ter tido complicações do parto de um filho que ela teve, o primeiro filho dela. Então ela era muito jovem e ela amava, estava assim, desejando muito aquele filho, só que teve complicações e ela entrou em coma e depois entrou no desencarne dela, através do o parto foi que ocasionou. Mas ela não queria deixar o corpo, ela queria retomar, ela queria que a saúde dela voltasse, porque ela tinha como objetivo dela cuidar da criança. E ela conversava com os mentores, com os espíritos que estavam ao seu redor e dizendo, e tentando ainda, vejam só, ela é em coma, né? Acho que quem está em coma é quem? O corpo. O espírito está lúcido, consciente, só que ele está unido e preso ao corpo, ele não consegue se desvencilhar daquilo ali. Então ele precisa de ajuda. E ela tentava barganhar com eles, sabe? Para que eles permitissem, como se dependessem deles, a permissão para que ela continuasse e retomasse a vida corpórea dela. Não houvesse o desligamento. Ela não tinha noção realmente da gravidade da situação dela. Mas o apego dela era muito grande ao filho que ela tinha acabado de ter. E a espiritualidade dizia, olha, não se preocupe não, porque esse seu filho, quem vai ficar cuidando dele é a sua mãe, que vai cuidar dele tão bem como se fosse você. E no ano de 2000 e tanto, ele disse um ano para ela, para o espírito, no ano de 2000 e tanto, você vai reencontrar esse espírito. Ou seja, ela iria reencarnar antes, iria ter todo um processo e esse que encontra, a gente, aqui é o reencontro de almas. Né? Quando a gente reencarna na mesma família, geralmente a gente reencarna na mesma família, aí vem os filhos, vem os netos, né? Vem os bisnetos, para quem tem a felicidade ainda de acompanhar e alcançar, né? Toda essa trajetória dos espíritos na nossa família. A gente, aqueles espíritos que antecederam a gente, eles retornam, como também a gente retorna para aquela família. Por isso que é importante a gente amar a família da gente, a gente ajudar, a gente cooperar, porque a gente vai voltar para ela. A gente vai ter, esses laços geralmente não se desmancham assim, né? São muito fortes, né? Então essa jovem, ela tenta barganhar de tudo, mas não teve jeito. Ela teve que partir, a espiritualidade faz o desligamento, começando pelos pés, né? Pelos pontos, e um ponto interessante, começa pela parte de baixo. E ela descreve como foi todo o processo que a espiritualidade fez e por fim chegam na parte da mente, da cabeça, onde o espírito se desliga de vez e o corpo pende para o lado e ali ela segue com os benfeitores para o mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira pátria, para continuar a sua jornada evolutiva. E ela foi afastada dali, daquele ambiente. Tem criaturas que, passando pelo desencarne, pelo esse momento de transição, tem gente que acompanha até o próprio funeral. Vejam que desligamento, né? Que desapego. Porque tem que dizer, Deus me livre, eu não gosto de cemitério, eu não vou no enterro de ninguém, porque eu tenho medo que não sei o quê. E aí você acompanhar o seu próprio funeral? Vocês já pensaram nisso? Vocês verem pessoas conversando bobagens no seu funeral? Será que vai ser interessante isso? Será que vai ser engraçado? Eu acho que não. O irmão Jacó acompanhou, né? O irmão Jacó e outros também que eu já vi na literatura espírita que acompanharam o seu próprio funeral. Nós temos aqui, muito próximo da gente, nós temos o Lírio Ferreira, o ex-presidente da Federação Espírita Pernambucana, onde ele antigamente se fazia o velório em casa, né? O corpo ia para dentro de casa, ficar na sala, né? Então aí ele era em Casa Amarela, que a família morava na época, e ele foi, o espírito acompanhou e chegou na casa, aí aquela arrumação toda, a família naquele desespero. Aí tinha uma filha dele que estava assim, inconsolável. Ela não chorava não, ela urrava, porque não tem gente que urra, né, no enterro, tem gente que desmaia, é capaz de ir junto com o caixão, né? É um escândalo, né, aquela coisa, porque assim, é um descontrole emocional muito grande, né? Então, aí ele se aproximou e disse para um médium que viu ele, né? E disse assim, diga a ela que se ela não parar com essa gritaria, eu vou sair daqui agora. Aí o médium disse, aí na hora que ela sabia que ele era espírita, porque ele era presidente da federação, e aí ela se reequilibrou e parou com a gritaria dela, né? Parou com aquilo ali. E tem outros espíritos que acompanham mesmo, assim, o funeral, vai lá para o cemitério e tudo. Tem outros que depois visitam lá o local. Quer ver um exemplo que visitou o local? Irmão X.
Irmão X, que é Humberto de Campos, que ele psicografou muitas obras através de Chico Xavier, e ele foi um escritor muito famoso aqui, né? Humberto de Campos. E aí, depois do desencarne dele, certo dia, ele tem a permissão para ir lá, visitar lá o local onde tinha sido feito o enterro, né? Os despojos lá, mortais lá. E quando ele chegou, entrou no cemitério, ele viu um espírito acocorado em cima da cova dele. O espírito estava lá, um espírito acocorado em cima. Aí ele olhou assim e disse: o que é que esse está fazendo aí? Era um curioso. Aquele espírito era um fofoqueiro do além. Aquele espírito, ele disse que... Aí irmão X perguntou: o que é que você está fazendo aí? Ele disse: você é o dono do despojo que está aqui? Ele: sim, eu estou aqui esperando você, porque eu queria lhe conhecer. Olha, vê que figura. Aí ele descreve pra gente, né? Aí ele disse que o espírito diz para ele, né? Eu fiquei com muita curiosidade, porque foi um senhor enterro. Não tem gente que... aquele enterro com muitas cobelhas, com muitas flores, com muita gente, aquela romaria de gente, tudinho. E ele não conseguiu saber quem era que estava sendo enterrado. E ele pensou assim: deve ter sido uma pessoa muito importante na Terra, né? Aí, hein? Muito importante, né? Pois é, mas foi o que ele falou para Humberto de Campos, né? Pode ter sido uma pessoa muito importante, né? E aí eu fiquei aqui, porque eu disse: um dia ele vai voltar. Um dia ele vai vir por aqui, vou descobrir quem é. E justamente um dia ele foi visitar, né, os restos mortais dele, porque é um teste para a gente, né? Para a gente trabalhar realmente o desprendimento, a realidade da gente. Sabe, ele visitou também o irmão X, ele visitou um cemitério e debaixo de uma árvore frondosa estava duas mulheres sentadas lá no chão, lá debaixo, dois espíritos, né? Duas mulheres, espírito, e uma no colo da outra, e a outra como se fosse uma mentora, uma mãe, uma tia, uma senhora, acariciando seus cabelos. E ele, como sendo um escritor, né, ele fazia todas essas reportagens como espírito, viu? E depois, com a mediunidade de Chico, ele passava essas informações para Chico. E ali estava, sabe quem? Uma atriz que todo mundo conheceu, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe estava lá, naquele momento ali, refazendo as suas energias, meditando e repensando sobre a vida, sobre os valores da vida, porque disse aqui, um dos maiores sofrimentos para o desprendimento do espírito, para ele enfrentar a nova vida, é justamente essa consciência que ele tem, que ele se arrepende de ter feito muito pouco aqui na Terra. Quando ele já tem um nível de consciência, se arrepende do tempo que ele perdeu, do tempo que foi deixado para trás. Então isso gera dor e sofrimento ao espírito. E ela disse para ele, né, porque ele perguntou se podia se aproximar, se podia entrevistar, tudinho, ela disse que sim. E aí é quando também se descobre de que ela não se suicidou. Ela estava sob a influência de 7 espíritos, ela estava passando por um processo obsessivo muito grande, e ela tomava uma dose muito grande de medicamentos para conseguir dormir, porque um comprimido só, 2, não fazia mais efeito, e ela não dormia, e ela precisava, sentia a necessidade do repouso, né? Porque chega uma hora que o organismo da gente, ele entra numa escassez, os olhos secam demais, a mente da gente entra assim, em parafuso, né? E aí ela tomou, sob a influência desses espíritos, porque eles queriam que ela desencarnasse, porque eles queriam se assenhorar dela, queriam se apoderar daquele espírito, porque quando ela estava encarnada, eles utilizavam ela para as suas orgias, para o sexo, para a vida desregrada. Aí é quando ela diz que se arrepende, porque ela não valorizou a maternidade, ela usou a sexualidade só para o seu prazer. Então ela não quis ter filho, ela não formou família, assim. E aqueles espíritos, depois ela foi socorrida, né, porque ela não teve a intenção de se matar, o organismo entrou em colapso, ela sofreu, claro, porque é o suicídio indireto. Se você toma uma dosagem excessiva de remédio, poderá gerar no seu desencarne, que foi o caso dela. Mas ali ela já estava em recuperação, em total lucidez e repensando sobre os valores da vida.
Porque às vezes tem mulheres que, em nome da modernidade, em nome da liberdade, em nome de tudo, ela renuncia muitas coisas para não deformar os seios, não deformar o corpo, para não ter responsabilidade sobre um filho, não quer ter de jeito nenhum, né? Então diz assim, o corpo é meu, mando nele, tudo bem. Mas você também vai assumir de você ter valorizado mais a sua vaidade, valorizado mais a sua sexualidade em detrimento de outras coisas, que também são muito importantes, né? Então tudo tem que ter o quê? O equilíbrio, né? Então no momento de perturbação, o fenômeno da perturbação no momento da transição, né? A alma experimenta o torpor. Que torpor é esse? Olha, quando a gente está com muito sono, quando a gente pega no sono assim, que alguém chega e acorda a gente, né? Ou a gente se acorda de supetão. Muitas vezes a gente não sabe se é de noite, se é de dia, se é de madrugada, se já passou tal hora, assim, né? Então a gente acorda, é um momento de torpor. Às vezes você vai perguntar uma coisa à pessoa e a pessoa não sabe nem responder direito porque as suas ideias ainda não chegaram, né, a contento, porque ela está ainda dividida no plano espiritual e no plano material, no plano físico. Então ela está lá e cá, lá e cá. Então aí acontece esse momento de torpor. Então esse momento de transição para muitos é esse torpor. Agora que esse momento de torpor varia o tempo de criatura para criatura. Tem criatura que o torpor é muito rápido e tem criatura que o torpor passa um tempo muito maior. Quando a gente toma uma droga, um anestésico, tem pessoas que acordam super bem, né? Nem parece. Eu pareço um anjo, né, meu filho? Quando eu acordei agora do anestésico, que eu também parecia um anjo, né? Calma, tranquila, né? Calma, tranquila, um anjinho assim. Já tenho 2 pessoas que estavam do meu lado que saíram também do anestésico. Estavam agitados, o rapaz estava tão nervoso, tão irritado assim, e ele não conseguia nem ficar sentado. Ele, não, eu vou embora, e se levantou, e a enfermeira foi, segurou no braço dele, e você não pode, você está sob efeito de, tem que ficar aqui no repouso, né? Quando a gente vai fazer endoscopia, colonoscopia, a gente toma esses, e tem pessoas que quando acorda meio perturbadas das ideias, viu? Acho que o medo de morrer é tão grande que quando se vê vivo, aí fica naquela coisa. Então eu vi 2 pessoas muito perturbadas junto de mim, e eu lá, tranquila. Fome todos nós temos, que a gente está em jejum durante muito tempo, mas não é coisa que mate a gente não, tanto é que a gente está vivo. Então é só ter controle, porque a alimentação vai chegar, o lanche chega, e tudo vai se refazendo com o tempo, né? Então esse é só uma brincadeirinha aqui, mas esse momento de torpor varia muito de pessoa para pessoa, né? E ele diz também aqui que quase nunca a gente testemunha o nosso último suspiro. Isso é bom, né, não? Eu acho que seja bom, né? Porque é um sofrimento a menos para a gente. Se a espiritualidade permite que a gente não testemunhe esse último suspiro, é porque ele não tem tanta importância assim para a gente. Poupando a gente, tá entendendo? Então, assim, quase nunca a gente... Tanto é que quando a gente conversa com os espíritos, ele não se apega muito ao momento em si do dia sem carne dele. Você vê que o detalhe mesmo assim, isso não é muito importante, né, para ele. Há casos em que a alma pode contemplar. A perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por um tempo indeterminado. Vai depender de pessoa para pessoa, né? O despertar varia de pessoa para pessoa. É isso aí. O despertar varia de pessoa para pessoa. Tem gente aqui que no normal já desperta mal-humorado. Não tem gente que alimenta o mau humor de manhã? Não é? Não tem? Vamos trabalhar isso, viu, gente? Porque é uma educação que a gente precisa ter para a morte, né? Então imagina, a gente, quando se vê do outro lado, aí vai com mau humor com todo mundo, né? Não pode, né? O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Veja que beleza. Por isso que a gente não tem tanta essa recordação do último suspiro, porque ocorre no momento de inconsciência. É o desligamento mesmo, né? Mas a alma sofre antes a agonia e depois as angústias da perturbação. É isso. Tem pessoa que se angustia porque está longe da família, se angustia porque quer ver a família, se angustia porque não aceita o momento. Então daí vem a angústia em encarar o quê? A realidade. Encarar o momento presente. Então a angústia vem muito disso aí. A gente vê relatos no livro
de situações dessa natureza, Memórias de um Suicida. Até a semana passada eu estava conversando isso com o Breno, que eu tive a lembrança de uma dessas passagens no livro, em que a criatura, quando primeiro, ele suicidou-se porque aconteceu uma crise. Ele era empresário, tinha uma mulher e tinha um casal de filhos, e ele teve o país, né, a cidade teve uma crise financeira, um pacote financeiro que o governo soltou e que aí quebrou o comércio, quebrou tudo, e ele foi para falência. Só que ele não queria, ele vivia numa situação muito confortável, muito boa, mas com essa falência ele não teve como, né? Ele quebrou as pernas, como se diz a história, e ele não aceitou essa queda, ele não aceitou essa quebra. E ele, com vergonha da mulher, com vergonha da família, da sociedade, ele não teve a humildade, né, para recomeçar, né, que é muito difícil, aí ele vai e suicida. Quando ele se conscientiza no mundo espiritual de que ele tinha se suicidado, que agora não tinha mais jeito, ele já tinha sido resgatado pelo Hospital Maria de Nazaré, que Maria, a nossa mãe espiritual, a mãe de Jesus, ela fundou esse hospital, né, no mundo espiritual para atender espíritos suicidas. E aí ele começou a lembrar da mulher, da família, né? O remorso. E aí, o que é que aconteceu com minha mulher? Como é que ela está? Como é que está a minha casa? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Aí começou a angústia. Angústia. Ele estava em fase de refazimento ainda, gente. Ele estava no hospital em recuperação do trauma, da situação que ele vivenciou. E aí, a espiritualidade, os dirigentes lá disseram: você ainda não pode visitar a sua família, você ainda não está em condições, não pode receber alta ainda, você precisa mais de um tempo para se recuperar. E ele não, aquele teimoso, aí eles liberaram a ida dele, mas com 2 auxiliares de enfermagem que acompanhou ele até a casa dele. Uma coisa também muito interessante é que quando a gente está no mundo dos espíritos, a noção de tempo é diferente da noção de tempo daqui, né? Então ele não sabia quanto tempo havia se passado desde a morte dele. Então ele vai direto para a casa onde ele morava. Quando chegou lá, a casa já estava em ruínas, já fazia muitos anos que o fato tinha acontecido. A mulher abandonou, não teve condições de continuar naquela casa, ela abandonou, saiu dali. E a casa estava tanto em ruínas que ela servia até de local. Não tem casas abandonadas que entram malfeitores para droga, para tudinho nessas coisas assim erradas. A casa estava daquele jeito e até ficaram rindo dele, zombando dele, tudinho. Aí ele ficou desesperado: mas onde é que está minha mulher? Onde é que está meus filhos? Onde é que está minha mulher? Aí a espiritualidade, os 2 enfermeiros: vamos voltar para o hospital, depois você, não, mas eu quero ir atrás, eu quero ter notícia, eu quero saber o que aconteceu. Então ele foi cada vez mais piorando a saúde mental dele, até que ele descobriu que a mulher dele estava num prostíbulo. Ela estava usando a filha para conseguir dinheiro com os homens, para a subsistência delas. O rapaz tinha enveredado pelo crime, tinha cometido um crime, e nesse crime ele foi pego e estava num presídio cumprindo pena. Então a família dele se desmoronou completamente por conta dele ter deserdado da família. Ele, antes, né, de reencarnar, ele assumiu o compromisso daquele espírito, daquela mulher, que já tinha deficiências nessa área da sexualidade. Aqueles 2 espíritos também eram espíritos muito frágeis, muito moralmente, e que precisavam da estrutura de uma família, de um pai e de uma mãe, para poder se refazer e se reerguer numa nova existência. Como ele, que era responsável por tudo isso, jogou fora e buscou o suicídio, abandonou a responsabilidade dele, entregou, aqueles espíritos sucumbiram novamente. A mulher sucumbiu pela área da sexualidade, levou a filha também, e o filho enveredou pela criminalidade. Então, aí o sofrimento quase enlouquece e foi levado para a espiritualidade, novamente para o hospital, e agora numa situação muito mais penosa, quando a gente não aceita a realidade, quando a gente não se prepara para isso e não aceita os conselhos que nos dão. Então, isso mostra o desencarne dele depois, não só pelo suicídio, mas pela falta dele de humildade, de aceitar as circunstâncias da vida. Então, todos esses relatos os espíritos trazem para a gente como experiência de vida, para que a gente repense sobre os valores aqui. A responsabilidade que a gente tem ao casar, ao unir com outra pessoa sexualmente, né? Então, assim, tudo tem uma responsabilidade.
responsabilidade, vai ter alguma coisa por trás ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação da nossa responsabilidade, né? Com a nossa vida e com a vida daqueles que também dependem da gente. Então a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos instantes. Então cada um é cada um, né? Cada um passa por uma situação. Então o importante de tudo isso é a gente saber de que a gente não morre. A gente continua vivo, a jornada evolutiva da gente permanece, continua, não é? E aí a gente vai se reencontrar com aqueles que nos foram caros, com aqueles que nos amam. Porque outra coisa também, será que eu vou encontrar com meus familiares? Será que eu vou reencontrar com meus amigos? Será que como vai ser? Vamos analisar um pouco, o horário está chegando, né? Vamos analisar um pouco como é a sua vida aqui. Hoje você valoriza sua mãe, você valoriza seu pai, você valoriza seus filhos, seus irmãos, você valoriza as pessoas idosas na sua família, você valoriza seus tios, você faz visita, você se preocupa com eles, ou cada vez mais a gente se afasta da família raiz da gente, né? Então, às vezes tem primos que a gente nem conhece mais. Os tios às vezes desencarnam, a gente nem pro velório vai. Nem no hospital fazer uma visita, às vezes a gente quer ir. Não, porque está tão distante. Ah, eu vim saber que fulano desencarnou. Ah, eu soube que fulano não está mais aqui. Então, a gente vai se desligando muito da nossa família raiz aqui. Então, quando a gente desencarna, como é que a gente quer ter o merecimento de reencontrar com todos? Se aqui a gente não valorizou, se aqui a gente não buscou, se aqui a gente não visitou, se aqui a gente não se deu a mão, não se solidarizou. Então, é muito do merecimento, muito do que a gente fez, é o que a gente planta, né? Então, tem pessoas que ajudam tanto, que participam tanto, que do outro lado, quando retornam, é recebido por uma multidão. Bezerra de Menezes. Para encerrar com Bezerra, doutor Bezerra. Bezerra de Menezes foi socorrido, né? Ele ficou em coma ainda, lá no hospital Maria de Nazaré não, um outro hospital, e ficou sendo assistido o tempo todo. Quando ele despertou, ele escutou um vozerio de pessoas cantando orações, cânticos de louvor, e a mentora dele diz: Bezerra, levanta, vem até a janela. E ele disse, ele fraco ainda, se levantou, se recompôs, chegou à janela, olhou aquela multidão, ele disse: eu não conheço, quem são essas pessoas? Elas estão aqui velando por ti, pela tua recuperação. Vejam que merecimento, porque a vida dele foi dedicada ao próximo, a vida dele foi dedicada ao amor. Ele trabalhava, ele foi médico, ele foi político, um exemplo de político digno, honesto, que não foi corrompido e não se corrompeu. Então, uma criatura que só fez o bem, trabalhou muito pelos necessitados. Então, muitos disseram para ele: Bezerra, num dia numa reunião mediúnica tu me atendeste. Bezerra, num dia que eu fui no teu consultório e não tinha dinheiro para comprar o meu remédio e tu me deste uma ajuda. Que tu fizeste, cada um lembrava de algum feito, cada um tinha um momento de gratidão, que são pessoas gratas, que tem também pessoas que recebem, mas que não são gratas, isso acontece também, mas a grande maioria ali eram pessoas gratas a ele. Então, isso também acontece. Aí o lema: como é bom ser bom, nada se perde, não é? Tudo é voltado para o seu próprio benefício. É dando que se recebe, é amando que se é amado, é vivendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Foi uma noite, né, maravilhosa. Muito